Boa noite, eu sou Charles Bernardo e eu quero te dar as boas-vindas a mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer recebê-la aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa, meu amigo, minha amiga que me acompanha todas as semanas nesse nosso estudo sobre a Palavra de Deus, ou nesta nossa caminhada pelo livro de Salmos. Nós que durante este momento de isolamento social, mantemos a nossa comunhão assim, você aí da sua casa, eu aqui da minha, mas nós estamos aprendendo a palavra de Deus juntos, eu e você. E nós estamos aprendendo no livro de Salmos exatamente para podermos extrair lições de orações feitas por homens e mulheres de Deus do passado. Amém? Dito isso, eu quero te parabenizar, você que aceitou o desafio de ler comigo o capítulo 10 do livro de Salmos. Todos os dias nós lemos 3 versos por dia. Foi bênção para a minha vida, eu extraí lições preciosíssimas e eu espero que tenha sido bênção na sua vida e que você tenha aprendido muito. Amém? Mas nós não podemos parar nessa nossa caminhada. Nós seguimos. Toda semana nós vamos sempre em frente. Deixamos para trás as coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo. O nosso alvo é conhecer a Deus, é conhecer mais o nosso Deus, ou conhecer mais o caráter do nosso Deus. Por isso, nós seguimos na nossa leitura. Nós não vamos ficar no capítulo 10, embora tenha muita coisa a ser falada sobre o capítulo 10, mas eu espero que você tenha feito o seu estudo, que não tenha sido apenas uma leitura mecânica, que tenha sido realmente um devocional, um estudo. Amém? E assim nós chegamos ao capítulo 11. E aqui no capítulo 11, eu te convido a parar um pouco para que possamos fazer mais um dos nossos combinados. Qual será o combinado dessa vez? O capítulo 11 do livro de Salmos é um capítulo curto, são 7 versos apenas. Então, qual é o trato que eu quero fazer com você? Nós estudaremos hoje o Salmo 11, verso 1. Nós iremos conversar sobre o primeiro verso e a partir de amanhã eu vou compartilhar a leitura dos outros versos, um verso por dia, 6 versos, 6 dias, nos nossos grupos de WhatsApp. Para que isso? Para que você possa fazer o seu estudo, para que você possa juntar as coisas. E aí eu quero fazer um trato um pouco mais complexo nessa semana. Qual é? Nós vamos hoje conversar sobre o verso 1. Você vai anotar o que você achar mais interessante no verso 1. Beleza? E aí, ao longo da semana, quando eu compartilhar com você os outros versos, vai ser um verso por dia, você vai fazer o seu estudo daquele verso usando as anotações que você fez do verso 1, da nossa conversa de hoje. E aí você vai produzir a sua própria anotação ou o seu próprio conteúdo de conhecimento bíblico. Amém? Dito isso, feito esse nosso combinado, esse nosso trato, vamos à leitura do verso 1 do capítulo 11 do livro de Salmos. Eu vou ler na versão NVI, você pode ler na sua Bíblia aí na sua casa, na versão que você tiver, ou você pode acompanhar a leitura comigo aqui na tela. Vamos à leitura juntos? No Senhor me refugio. Como então vocês podem me dizer? Fuja como um pássaro para os montes. Esse é um salmo de Davi. Eu acho que esse salmo é muito interessante, porque ele está falando de algo que a gente já viu ao longo dessas semanas.
Nós já tratamos esse tema aqui em estudos passados. Mas esse salmo é apenas sobre isso. Nós podemos chamar esse salmo de um salmo da confiança, ou o salmo da confiança de Davi, como você quiser chamar. Aí já vai uma primeira palavra para você anotar: confiança. Por que confiança? Porque aqui o que está acontecendo é diferente. Davi ainda está passando por uma crise, Davi ainda está passando por uma tempestade, por problemas, mas aqui os problemas são nacionais. Davi, enquanto rei de Israel, estava passando por um problema pessoal, enquanto o reino passava por um problema nacional. E os conselheiros de Davi chegam para Davi, eu creio que na melhor das intenções, e começam a falar com Davi e começam a pressionar Davi. Davi passava por um grande problema e as pessoas ao seu redor começaram a aconselhá-lo de várias formas diferentes. E Davi abre o salmo declarando aonde estava a confiança dele. Davi abre o salmo declarando: no Senhor me refugio. Por que ele abre com essa frase? Porque essa frase é uma resposta a quê? A todas as muitas vozes que estavam falando ao redor de Davi. Davi passava por uma situação difícil e tinha muita gente ao seu redor falando para ele: faz assim, faz assado, é assim, vai para cá, vai para lá, eu não sei mais o que, rei, ó, é isso, ó. E aí eu acho que todo mundo já passou por situação parecida. Eu já me peguei em situações assim. Constantemente a gente se pega em situações assim. É comum, até demais, nós passarmos por momentos de complicações, por momentos de crise, e as pessoas começarem a falar muito. E são muitas vozes. E eu creio que grande parte dessas vozes tem até uma intenção boa. Grande parte das pessoas que tentam nos aconselhar em momentos de crise, eu não creio que fazem por mal. Às vezes fazem até por bem. Mas às vezes, aquilo que elas falam conosco não condiz com aquilo que a Bíblia fala conosco, ou com aquilo que Deus está nos falando através da sua palavra. Que fique bem claro, Deus nos fala através da sua palavra. Se Deus fala com alguém alguma coisa que não está na palavra, não foi Deus que falou. Porque Deus não fala aquilo que a Bíblia não nos conta. Ou a melhor forma que nós temos para entender a voz de Deus é conhecer a Bíblia, ou aprender a compreender, a interpretar a Bíblia. Inclusive, nas nossas aulas da Escola Bíblica Discipuladora, esse é um dos nossos focos. A gente se dedica a ensinar sobre interpretação. Quem já teve aula comigo na Escola Bíblica Discipuladora, lembra dessas aulas. Tem aulas, inclusive tem disciplinas só para interpretação de texto, para a gente poder interpretar e conhecer a palavra de Deus. Porque aprendendo a interpretar a Bíblia, aprendendo a conhecer a Bíblia, a gente consegue compreender quando é Deus que fala, quando não é Deus que fala. Beleza? Amém? Vamos seguir com o nosso estudo? Então, se a primeira palavra é confiança, porque afinal é o título desse salmo, esse salmo é um salmo de confiança, mas não é um salmo de confiança porque o salmista estava aflito. É um salmo de confiança porque ele estava no meio de pessoas aflitas. Isso me chama muita atenção, porque o tempo que estamos vivendo hoje
é um tempo onde estamos cercados de pessoas aflitas. Nós estamos cercados de pessoas confusas, angustiadas e com muitas falas, com muitas vozes, falando diversas coisas. E diante de tantas falas, diante de tantas vozes, diante de uma multidão de gente confusa, qual tem sido o nosso posicionamento? É bem próximo, inclusive, do que a gente viu na semana passada. A diferença aqui é que na semana passada era sobre atos de maldade. Nesta semana, a ideia é sobre confiança. Aonde está a nossa confiança? Porque se a nossa confiança estiver na conta bancária, estiver em fulano, em ciclano, em um nome, em uma família, em qualquer coisa dessa terra, dessa vida passageira e momentânea, então a gente tem razão por entrar em desespero. E a gente tem razão em fazer coro ao mundo desesperado. Mas se a nossa confiança está em Deus, está no nome de Jesus, sobre o qual não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos além do nome de Jesus, isso está na Bíblia. É nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o ser que chamou a criação à existência. Se a nossa confiança está no ser, no Deus que disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, não há motivo algum para a gente entrar em desespero. Não há motivo algum para a gente fazer coro às muitas vozes. Os conselheiros de Davi, as pessoas ao redor de Davi, estavam angustiadas e desesperadas. A nação estava um caos, e a gente soma a esse caos que estava na nação o sofrimento particular do salmista. E aí eu queria fazer uma pausa e abrir um parênteses. Você já percebeu que existem momentos na nossa vida que parece que dá tudo errado? Você já se deu conta que em alguns momentos parece que a gente só sofre? Em alguns momentos a gente passa por situações, e isso eu acho que é na vida de todo mundo, que quando nada mais pode piorar, pode dar errado, sabe? Deu tudo errado e a gente está ali com a cabeça cheia pensando: meu Deus, eu tenho problema no trabalho, eu preciso resolver isso no trabalho, ai Jesus, como é que eu faço? Aí a gente chega em casa, o filho cai, se machuca, a gente tem que correr para o hospital. É mais um problema. Isso é muito interessante para a gente hoje. Porque a gente precisa entender que o servo de Deus é alguém que passa por situações assim. Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, enfrentou situações na vida que eram horríveis. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, passou por problemas que pareciam que não tinham fim. E quando ele achava que não tinha como piorar, acontecia mais coisa errada e ele tinha mais problema. E aí ele tinha que resolver agora um monte de coisas. Ele tinha que agora pensar em um monte de coisas. Isso nos angustia. Provavelmente angustiou Davi. A gente viu em alguns salmos passados Davi exausto, Davi abrindo o seu coração diante de Deus, Davi desabafando diante de Deus, questionando: até quando, Senhor? Porque a gente cansa. Mas nesse Salmo 11, nesse verso 1, tem um segredo, que é a confiança. Mesmo com muitos problemas acontecendo,
Davi não perdeu a confiança que ele tinha em Deus. Mesmo com a situação dando errado, mesmo com as pessoas ao seu redor desesperadas, mesmo com um problema no país, o servo de Deus continua tendo confiança em Deus. Porque a gente não precisa que tudo dê certo para que a gente confie em Deus. A gente não precisa que o país prospere de vento em popa para a gente ter confiança em Deus, para a gente ter segurança em Deus. A gente não deve precisar ter uma casa grande, chique, uma conta bancária grande, um ótimo emprego para confiar em Deus. Porque todas essas coisas passam. Todas essas coisas podem ser levadas. Mas, quando nós compreendemos que sem o Senhor nós não somos nada, então a gente consegue nos manter como Davi. Isso me lembra muito dois textos bíblicos. O primeiro é o de Abacuque, que diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, ainda que dê tudo errado, ainda que eu passe fome, que não haja alimento, ainda que a situação se complique de uma forma inimaginável, nada disso ou nenhuma das coisas que dá errado pode roubar a minha alegria, a minha confiança em Deus. E o segundo texto é do Novo Testamento, é de Paulo apóstolo, quando ele diz que sabe passar fome, sabe passar sede, sabe passar frio, sabe passar por situações onde há fartura, onde há escassez, onde ele dava tudo certo e onde dava tudo errado. Porque ele podia passar por todas as coisas naquele que fortalece a ele. Esse texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é um mantra que os servos de Deus, os seguidores de Jesus, declaram como se eles tivessem superpoder e agora, porque eu creio em Deus, nada de ruim vai me acontecer porque eu tenho poder para tudo. Não. É uma convicção de vida que nos ensina que nós podemos passar por qualquer situação, seja ela boa ou ruim, se Cristo estiver conosco. Ele nos dá forças, Ele nos mantém fortes, firmes, para suportar qualquer tempestade nessa vida. É disso que o salmista está falando. É disso que Davi está falando. Por isso que ele abre o salmo com essa resposta: no Senhor eu me refugio. Isso é muito interessante e aqui vem uma nova dica para você anotar, se você quiser anotar, qual tem sido a nossa resposta ao mundo desesperado. Como nós temos respondido ao mundo aflito. Será que nós damos ouvido aos conselhos do mundo? Qual tem sido a sua resposta? A minha resposta. Para um pouco e reflita sobre isso. Como você tem respondido a um mundo que está desesperado? A um país que está em crise e pessoas que estão vendo a crise estão com medo. Como você tem respondido a um mundo onde uma doença mata milhares de pessoas e as pessoas andam assustadas, apavoradas? Como você tem respondido a um mundo onde o ser humano se torna cada vez mais violento e trata os outros seres humanos com cada vez mais desprezo? E isso gera revolta, isso gera incerteza, isso gera mais ódio ainda. Como você tem respondido a essas provocações do mundo? Ou a esses desesperos do mundo? Porque a resposta do salmista foi
essa do Salmo 11. Eu te convido a continuar a leitura do verso 1. A gente está na primeira frase do verso 1. Vamos à segunda frase. Como então vocês podem me dizer: fuja como um pássaro para os montes? Se a nossa confiança está no Senhor, como então nós podemos ouvir, ou nós podemos dar ouvidos a vozes de covardia, a vozes de medo, de pavor? Eu não estou falando aqui sobre a imprudência. Imprudência é uma coisa, covardia é outra coisa. São situações diferentes. Como então a gente pode dar ouvidos? Eu vou tentar traduzir de uma forma mais contextualizada para os nossos dias. Como então, se a minha confiança está em Deus, se o Senhor é que é a minha segurança, então como que eu posso ouvir alguém falando comigo para não me posicionar como Deus quer? Como então eu posso ouvir alguém falar comigo, eu posso dar ouvidos a alguém que fala comigo, para eu abrir mão das minhas convicções cristãs, das minhas convicções em Deus, em Cristo Jesus, para ter alguma segurança momentânea? Como então eu posso abrir mão, eu posso dar ouvidos a conselhos que me ensinam a negar a Deus, negar a Cristo, para ter alguma coisa, alguma segurança, ainda que passageira? Tem uma história de um dos pais da igreja que eu gosto muito. Eu estava relendo essa história agora, essa semana. É a história de um discípulo de João. João apóstolo. Ele, na sua velhice, ele deixa um dos seus discípulos assumir a igreja de Antioquia, onde João era pastor, onde João era o líder. E João já velho, João está preso, João depois morre. E esse discípulo de João, esse rapaz que cresceu aprendendo com João, ele dá seguimento ao cuidado daquelas ovelhas. E então, quando ele tinha cerca de 86 anos mais ou menos, invadem a casa dele para matarem ele, e encontram ele orando, porque era proibido servir a Jesus. E Roma decreta o imperador romano emite um decreto dizendo que qualquer cristão deveria ser morto. E ele, como líder da igreja de Antioquia, era lógico que foi reconhecido como um cristão. E aí os soldados romanos invadem a casa dele e prendem ele. Ele estava orando quando prenderam ele. E aí eles batem nele, ele, um senhor de 80 e poucos anos, isso para aquela época, no mundo antigo, quase 2000 anos atrás, isso ele já era considerado um ancião, porque as pessoas viviam menos por causa de não ter saneamento básico. A média de vida era 50, 60 anos, 70 quando muito. E aí alguém com 86 era alguém que estava vivendo muito, era alguém, para os dias, um verdadeiro ancião que deveria ser respeitado. Mas os soldados pegam ele, batem nele, arrastam ele pela cidade e prendem ele. E tacam fogo na casa dele. E aí, no dia do julgamento, os próprios soldados que estavam julgando ele, os próprios romanos que estavam ali para condená-lo, os próprios acusadores dele, começaram a falar com ele: meu senhor, o senhor é um senhor de idade avançada, o senhor é uma pessoa tão amável, tão doce, que nos trata tão bem. E ele preso, tratando os guardas bem. A gente não quer matar o senhor, a gente não quer ter que matar o senhor, mas é uma lei, a gente tem que cumprir essa lei. Então, por favor,
Respeite pelo menos os seus próprios cabelos brancos, a sua própria idade avançada. Negue a Jesus e viva em paz e não morra. É simples para você não ir para a fogueira, é só você negar a Jesus. E a gente vai te soltar e você pode viver a sua vida em paz, termina os seus dias sem ter que sofrer. Você não precisa sofrer para sair desse mundo. E a resposta daquele senhor foi uma das frases mais lindas na história do cristianismo. A resposta daquele senhor foi mais ou menos assim: durante 80 anos da minha vida, Jesus foi meu amigo e Ele nunca me abandonou. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me traiu em momento algum. Nos momentos que eu mais precisei de Jesus, Ele estava ali comigo. Por isso eu tenho confiança em Jesus. Não é agora, depois de 80 e tantos anos de amizade, que eu irei trair o meu amigo. Se é para morrer por isso, eu morro feliz, eu morro em paz, porque Ele já aceitou morrer por mim antes. E aí aquele senhor é condenado à fogueira, e quando vão prendê-lo na fogueira para ele tentar não correr, ele vira e fala: não quero que ninguém me prenda, porque vocês não estão tirando a minha vida, eu estou abrindo mão dela por Jesus. Eu estou voluntariamente abrindo mão da minha vida por amor a Jesus, para não ter que trair Jesus, para não decepcionar a Jesus, o meu amigo. Então, se é para a fogueira que eu devo ir por ter amizade com Jesus, eu não quero que vocês não precisam me prender lá. Eu vou porque eu quero. Porque melhor é a fogueira, que dura alguns minutos, alguns instantes, do que saber que eu posso viver mais 100 anos, mais 80 anos, tendo abandonado aquele que nunca me abandonou. E aí esse senhor, ele é morto na fogueira. Mas o exemplo dele é algo assim, belíssimo. E é algo que eu acho que se encaixa perfeitamente com essa convicção do verso 1 do Salmo 11. Essa é a convicção que Davi está falando. É desse tipo de vida que o Salmo 11 está nos alertando para a gente passar a viver. Que nós devemos viver. O servo de Deus é alguém que tem a sua confiança em Deus. E que por mais que tudo dê errado, por mais que o mundo se acabe, por mais que os problemas aconteçam, por mais que as pessoas ao seu redor cheguem para você desesperadas, você não traia Jesus. Você não perde a confiança no Senhor. Essa história que eu contei do discípulo do apóstolo João, do Policarpo, está escrita no livro dos Mártires, que eu inclusive aconselho vocês a lerem o livro dos Mártires, que conta a história dos primeiros mártires cristãos, ou que conta a história de pessoas, de homens, mulheres, crianças, que tinham tanta confiança em Deus, que preferiam abrir mão das suas vidas, atrair o seu Senhor. E é isso que a segunda frase do verso 1 está nos ensinando. É melhor que a gente morra, é melhor que a gente passe fome, é melhor que a gente fique sem nada, inclusive sem a nossa própria vida, do que ouvir conselhos que vão nos levar para longe de Deus, do que tentar fugir da presença de Deus.
O servo de Deus é aquele que paga o preço. E paga feliz, paga sorridente, paga confiante, porque ele não tem a sua confiança nele mesmo. Ele não tem a sua confiança em nada dessa terra, mas ele tem a sua confiança no Senhor, o nosso Deus. Amém? Eu vou parar por aqui. Esse foi apenas o verso 1. A gente conversou até agora do verso 1. São 2 frases. Olha quanta coisa a gente tirou de 2 frases. Mas eu espero que você faça a sua leitura e que você tenha anotado e que você na sua leitura anote. Anote conceitos que você achou interessante, que você gostou e compare com o que a gente está falando, com o que você anotou nesse nosso encontro de hoje. Anote para você fazer o seu próprio estudo, para você produzir o seu estudo. Anote o que você não entendeu, anote as palavras mais difíceis, anote aquilo que mais chama a atenção, aquilo que está se repetindo mais, a forma como está. Comece a perceber no texto, e a ideia do nosso desafio dessa semana é essa, para que nós possamos começar a perceber no texto bíblico qual é a mensagem que aquele texto está trazendo para nós. Amém? Eu queria orar por você, te convido a abaixar a sua cabeça aí onde você está, se você puder abaixar a sua cabeça. Se você não puder, eu te convido apenas a levar o seu pensamento a Deus e fazer comigo essa prece. Pai, nós te agradecemos por Jesus, nós te agradecemos pela cruz. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe dar ouvidos às vozes que nos cercam. Pai, nós não queremos ouvir nenhum conselho que nos afaste do Senhor. Por isso nós pedimos a sua ajuda, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa confiança, é a nossa esperança, é a nossa segurança. E nós também, ó Pai, nessa noite nós te pedimos que o Senhor guarde-nos do mal, que o Senhor nos livre as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos, de qualquer enfermidade, desta ou de qualquer outra. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, dá-nos uma noite, um final de semana e uma semana abençoada. Esteja com cada um que me escuta nesta hora. Esteja protegendo, guardando, livrando e sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai aí o último recado desse vídeo, que é para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha toda semana, mas que ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos são locais de encontro, são locais de comunhão, de oração, aonde nós podemos compartilhar os nossos pedidos de oração, nós podemos compartilhar a palavra de Deus, nós podemos falar, ouvir, e é um local aonde nós estamos cercados de amigos. Por isso é um ambiente seguro para que a gente possa caminhar lado a lado com os nossos irmãos rumo à Canaã celestial, rumo ao reino de Deus. Então, se você que me escuta, você que me acompanha, que nos acompanha, mas ainda não faz parte de nenhum dos nossos pequenos grupos, eu quero te convidar. Chega para perto, vem fazer parte conosco, venha se envolver, venha orar conosco, venha fazer os seus pedidos de oração, venha estudar a palavra de Deus junto conosco, venha compartilhar o seu estudo, venha ouvir o compartilhamento dos outros. Vai ser uma bênção ter você conosco. Meu número está aparecendo aqui embaixo agora, você entra em contato comigo, pode mandar mensagem, pode mandar WhatsApp, pode ligar, do jeito que for, e a gente vai ter o maior prazer do mundo em te encaminhar para um dos nossos pequenos grupos, ou se for o caso, a gente até começa um novo pequeno grupo, a gente dá o jeito, porque o importante
é que a gente se mantenha unidos, estudando a palavra de Deus. Amém? E antes de ir, eu quero te deixar com o verso 1 do Salmo 11, na versão da Bíblia A Mensagem, que diz assim: para salvar a minha vida, eu já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que então eu deveria ouvir vocês quando vocês dizem, corra para as montanhas? O servo de Deus, ele compreende isso. Eu quero terminar com essa frase. Para salvar a nossa vida, a gente deve correr para os braços do Eterno, para os braços do nosso Deus. Porque é isso que o servo de Deus entende. É isso que Davi entendeu. Então, não importa o que aconteça, se você tiver de correr para algum lugar, para buscar refúgio, para buscar salvação, para buscar ajuda, corra para os braços de Deus. Mas jamais dê ouvidos a ninguém, a qualquer pessoa, seja quem for, que diga para você correr para qualquer outro lugar que não for para os braços de Deus. Amém? A gente encerra por aqui o nosso estudo do verso 1 do Salmo 11. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Até a próxima semana para mais um encontro do nosso PGM Online na próxima sexta, às 19 horas. E que você possa, durante a semana, fazer a sua leitura diária. Mas não apenas a sua leitura. O nosso desafio de ler, anotar, escrever, o que você entendeu, o que você achou mais legal, o que está repetido. Faz lá o seu próprio estudo para que você produza o seu conteúdo. E aí você compartilha com a gente. Vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a vida de todo mundo do grupo. Amém? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, uma noite de paz, um final de semana de tranquilidade e uma semana de harmonia na presença de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima sexta para mais um encontro do nosso PGM Online e durante a semana nos nossos grupos para a nossa leitura diária. Fiquem com Deus.